Lucas 22. Vamos ler do 31 ao 34. Oh, glória. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, é Jesus dizendo: roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante. Amém. Glória a Deus. Jesus, ele foi muito enfático ao falar com Pedro sobre Satanás, dizendo que Satanás o reclamou para peneirá-lo como trigo. E esse reclamar aqui é reclamar no sentido de reivindicar, no sentido de exigir, de manifestar desaprovação. Satanás até então enxergava um Pedro bruto, um Pedro ignorante, um Pedro vacilante, um Pedro religioso, cheio de limitações, alguém que realmente precisava de uma conversão genuína, porque Satanás enxergava um Pedro com as ações do passado e um Pedro com as ações do presente, porque enxergando Pedro com as ações do passado e com as ações do presente, ele já projetava uma queda futura, porque ele sabia que no futuro, se Pedro se posicionasse, Pedro não teria o passado que ele tinha tido e nem o presente que ele estava tendo, mas que ele teria um futuro completamente de transformação, de glória e de vitória. E é assim que Satanás nos enxerga. Satanás, ele sabe do futuro profético que Deus tem para a nossa vida, mas ele nos enxerga dentro daquilo que são as nossas deformações, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Satanás nos enxerga dentro daquilo que são os nossos pecados, porque a única forma dele chegar na presença de Deus e querer e requerer as nossas vidas e pedir para nos peneirar é mostrando para Deus não aquilo que seremos, não aquilo que Deus planejou para o nosso futuro, mas é mostrando para Deus aquilo que nós somos ou aquilo que nós fomos. Quando Satanás ele chega diante de Deus, ele sempre vai falar: Senhor, tá vendo lá a Mara? Então, a Mara erra nisso, a Mara falha nisso, a Mara é cheia de limitação nisso. Então deixa eu tocar na vida dela, deixa eu peneirar a vida dela, deixa, porque ela é assim, ela faz isso, ela faz aquilo. E ele chega diante de Deus e querendo as nossas vidas exatamente assim. Mas eu quero começar essa ministração te dizendo que ainda que Satanás me enxergue e te enxergue dentro daquilo que nós fazemos de errado, dentro das nossas limitações, Deus nos enxerga dentro daquilo que Ele nos projetou para ser, filhos dEle, nação santa, povo de propriedade exclusiva dEle, um povo santo, justificado por Ele, que foi redimido pelo sangue dEle, que vai herdar a salvação e vai glorificá-lo eternamente. Diferentemente de Satanás, Deus nos enxerga dentro daquilo que Ele projetou para que nós fôssemos. Então eu quero começar essa ministração te dizendo: não se importe
com aquilo que Satanás tem dito. Não se importe com as falhas que você cometeu no passado. Não se importe com as posturas que você tem tido até o atual momento. Mas entenda uma coisa: o Deus que redime, o Deus que perdoa, o Deus que purifica, o Deus que restaura, o Deus que transforma, o Deus que justifica, está aqui nessa manhã para mudar completamente a nossa sorte, em nome de Jesus. Amém? E aí, como é que funciona o processo do trigo? Depois que ele é plantado e que ele cresce, o segador ele vai lá, ele faz a colheita do trigo, ele deixa o trigo de lado, para que o trigo ele seja pisoteado pelos animais. Depois ele é recolhido do chão pelo rastelo. Rastelo é aquele garfo de vários dentes, bem grandão. Ele é recolhido pelo rastelo. Ele é colocado numa peneira. E depois ele é lançado ao ar, para que o vento leve para longe tudo aquilo que não é grão, e fique lá na peneira somente o grão que será aproveitado. Dentro desse entendimento, eu acredito que Satanás, ele queria abortar o projeto de Deus para a vida de Pedro, exatamente dentro desse processo do trigo, pisando em Pedro, deixando Pedro de lado, machucando Pedro com o rastelo, lançando Pedro ao ar, deixando totalmente sem direção e perdido. Porque nada na Bíblia está escrito por acaso. Por que Satanás pediu a Deus para peneirar a Pedro como trigo? Porque era exatamente isso que ele queria fazer. Eu vou pisar em Pedro, eu vou esmagar a vida de Pedro, eu vou lançar Pedro no mundo, eu vou deixar ele perdido, confuso, sem norte, sem direção, sem saber o que fazer. Eu vou massacrar a vida de Pedro, eu vou destruir a vida de Pedro, porque se eu conseguir tocar na vida dele agora, eu mato ele, eu destruo a vida dele, e lá na frente nós não teremos um apóstolo levantado. Lá na frente nós não teremos alguém que vai pregar a palavra. Lá na frente nós não teremos alguém que vai ser usado por Deus para cura, para libertação e para transformação. Então eu vou colocar a vida de Pedro na peneira. E é assim que Satanás quer fazer com as nossas vidas. Eu vou pegar a vida da Gisele, eu vou colocar ela na peneira. Para quê? Para ver se ela aguenta. Para ver se ela aguenta ser pisoteada por mim. Para ver se ela aguenta permanecer na presença de Deus, dando glórias, a despeito de tudo aquilo que ela tem enfrentado. Para ver se ela vai permanecer adorando ao Senhor, firme na casa do Senhor, dentro do chamado de Deus, com as lutas que ela enfrenta. Para ver se ela vai ficar de pé, se ela vai fazer jus à palavra que ela recebeu, que Caleb perseverou em seguir ao Senhor, e que ela está debaixo da cobertura desse ministério, que ela tem que perseverar em seguir ao Senhor. Mas eu quero ver se ela vai perseverar mesmo. Eu quero ver se eu peneirar a vida da Gisele, ela vai caminhar debaixo do envio apostólico e profético de Deus para a vida dela. Eu quero ver se eu peneirar a vida da Gisele, se ela vai alcançar vidas para o reino, se ela vai gerar discípulos, porque essa foi a palavra que ela recebeu. Se eu colocar ela na peneira, será que ela vai aguentar? Será que ela vai suportar? Será que ela vai permanecer de pé?
Eu duvido se ela não vai blasfemar no rosto de Deus. Eu duvido se ela não vai se tornar uma pessoa vacilante, inconstante. Uma hora vai estar bem, outra hora não vai estar bem. Eu duvido se ela vai continuar produzindo a verdadeira adoração para que o incensário se enche e a glória do Senhor se manifeste. Eu duvido se ela vai continuar com os joelhos no chão, clamando em favor dela, da casa dela e de tudo aquilo que diz respeito. Eu duvido. Então eu vou peneirar. Eu vou peneirar a vida da Gisele. Eu vou peneirar todos aqueles que fazem parte da igreja Caleb. Eu vou peneirar os servos de Deus, porque eu quero abortar o futuro que Deus tem para a vida de cada um. E é tão doido que Jesus, ele foi enfático, porque ele sabia que Pedro estava em um declínio espiritual. E se ele não se conscientizasse, Satanás destruiria o projeto de Deus para com ele. Duas coisas importantes nesse texto. Primeiro, Jesus rogou por Pedro. Querido, de verdade, o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus tem todo o poder. Você imagine a pessoa de Jesus. Porque se o nome dele tem poder para tudo, você já imaginou a pessoa de Jesus? E a pessoa de Jesus estava com Pedro. Jesus não poderia ter olhado para Satanás, que estava requerendo a Pedro, e ter falado assim: ó, de verdade, tu veio por um caminho, foge por 7, bate em retirada, aí meu nome, porque é o seguinte: aqui é apóstolo, aqui é profeta, aqui é servo, aqui foi chamado, aqui é bênção, e você não vai tocar? Ou Jesus não poderia ter falado assim: ó, eu te amarro, fica aí amarrado aí, ou então vai para o abismo, mas é o seguinte, não chega perto de Pedro. Mas Jesus rogou por Pedro. Por que que Jesus rogou por Pedro? Porque Jesus queria ensinar a Pedro a ter posturas espirituais de guerra e batalha espiritual para vencer a peneira de Satanás. Não pense você que o diabo vai ser expulso por Jesus quando ele tentar contra a tua vida. Quem vai se posicionar para expulsar a Jesus é você. Quem vai entrar em guerra espiritual é você. Quem vai orar e jejuar é você. Quem vai fazer votos para vencer os gigantes é você. Quem vai ser fiel nas entregas é você. Quem vai assumir um compromisso com Deus de permanecer a despeito de qualquer circunstância é você. A pessoa de Jesus está no nosso meio. O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Nós temos sobre a nossa vida o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Mas quem tem que se posicionar para repreender toda ação de Satanás não é Cristo, mas somos nós. Jesus podia ter repreendido, expulsado, amarrado no abismo a Satanás, mas ele não fez isso. Ele rogou. Rogar é o quê? É pedir ao Pai, é orar. Pai, Pedro está num declínio espiritual, ajuda ele. Pai, Pedro está vacilante, ajuda ele. Ô Pai, Pedro não está conseguindo entender ainda o que eu tenho para a vida dele. Ajuda ele, Senhor. Ajuda ele nas fraquezas. Dá graça para Pedro, Senhor. Ajuda Pedro, Pai, a resistir essa peneira, Senhor. Ajuda ele, sustenta ele, fortalece. Segura nas mãos dele, Senhor. Não permita, Pai,
com que tudo que ele tem enfrentado cale a boca dele e o impeça de te adorar, Senhor. Ajuda ele a permanecer pregando a tua palavra. Ajuda ele a continuar de pé, Senhor. Ajuda ele, Pai. Mostra para ele que o Senhor o chamou para ser um apóstolo e que o Senhor vai se responsabilizar, Pai, pelo chamado dele. É o Senhor que vai abençoar, é o Senhor que vai dar as ferramentas necessárias, é o Senhor. Ajuda Pedro, eu rogo por ele. E hoje o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã, rogando por nós ao Pai, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, quem geme de forma inexprimível significa que sente dor. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã, Pai. O Senhor tem uma obra grande para fazer nessa igreja. Pai, chegou o tempo de o Senhor enviar vidas para esse lugar. Pai, toda palavra que saiu desse altar, o Senhor vai começar a trazer a existência. Então eu rogo nessa manhã pelo teu povo. Eu rogo nessa manhã, ajuda os teus filhos a perseverar, ajuda os teus filhos a permanecerem em pé, ajuda os teus filhos a ficarem firmes, ajuda os teus filhos a prosseguirem, ajuda os teus filhos a continuar na caminhada, ajuda os teus filhos a continuar posicionado, ajuda os teus filhos, Pai, eu rogo, dá graça para eles. Foi isso que Jesus fez em favor de Pedro. Porque se ele rogasse, o Espírito Santo ia encontrar um espaçozinho ali na vida do Pedro, ia fortalecê-lo contra as adversidades, ia dar fé para ele, ia renovar a vida dele, ele ia continuar na caminhada. Jesus rogou porque ele sabia que se Pedro tivesse entendimento do que é uma batalha espiritual, do que é uma guerra espiritual, queridos, não é ficar um demônio de pé diante de Pedro. Deus nessa manhã, Ele quer nos dar entendimento de que nessa guerra espiritual nós já somos mais do que vencedores. Nós não seremos, mas nós já somos. Mas não é porque nós somos vencedores, nós não temos que lutar. A vitória já é garantida da parte de Deus, mas nós precisamos lutar. Vou te dar um exemplo simples disso. Todos os meses, você que trabalha, você não recebe o teu salário? Recebe. Mas para você receber o teu salário, você não tem que trabalhar? O mês inteiro para você receber o teu salário? O mundo espiritual é a mesma coisa. A guerra está garantida, a vitória do Senhor para nós no meio dessa guerra, mas nós precisamos lutar, nós precisamos repreender a Satanás, nós precisamos colocar Satanás debaixo dos nossos pés, que é o lugar dele. Nós precisamos usar a autoridade do nome de Jesus para amarrá-lo no abismo. Nós precisamos usar o poder da oração, do jejum, da leitura da palavra, da adoração, que são armas espirituais para vencermos o opositor. Então se posicione hoje nessa guerra, que já foi ordenada a vitória de Deus sobre a tua vida. Amém? Segundo, Pedro achou que estava pronto. Queridos, ai papai, vou ler de novo. Simão, versículo 31. Jesus que estava dizendo: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, ou seja, nesse momento você está vacilante, nesse momento você ainda não está 100% convertido, mas quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Aí Pedro, diante de uma afirmação de Jesus dessa, responde para Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, afirmo-te que hoje
3 vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante. Ou seja, nessa madrugada, antes de amanhecer o dia, você vai me negar, Pedro, 3 vezes. Mas Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Queridos, o sentimento do eu estou pronto é sentimento de morte. O sentimento do eu canto bem, eu prego bem, eu falo bem, eu faço bem, as coisas só acontecem se a minha presença estiver, porque eu sou o máximo e o time só ganha se eu estiver jogando. O sentimento do eu estou pronto é um perigo. O próprio Jesus disse para Pedro: ô Pedro, você vai me negar, meu filho? Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Pedro, você não está entendendo? Você está um pouco vacilante ainda. E que eu quero te curar. Por isso que eu estou te dando um alerta hoje, que você está numa guerra espiritual e você precisa lutar nessa guerra. Eu já te garanti a vitória, mas tu tem que guerrear. Você não está entendendo? Não, Senhor, eu não estou entendendo. Eu estou pronto. Não estou entendendo não, Senhor. Para a vida, para a morte, eu vou andar com Deus. Para a vida, para a morte, eu vou servir a Deus. Nunca desistir da tua presença, jamais. Deixar de te adorar, de jeito nenhum. Parar de exercer o ofício do meu chamado. Ô Senhor, tá de brincadeira. É para sempre. É até o dia da tua volta, Senhor. Eu estou pronto. Agora vamos pensar. Você acha que Jesus falou para Pedro que estava rogando por ele e que ele iria negá-lo por acaso? Jesus não fala nada por acaso. Se Jesus disse aquilo para Pedro, é porque Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo, mas Pedro achou que não. A palavra de Deus nos fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esse texto é muito sério, queridos, muito sério, porque ele quer dizer assim: tá tudo bem comigo, tô beleza, tô avançando, tô conquistando, tô prosperando, o Espírito Santo está na minha vida, glória a Deus, aleluia. Só que eu preciso ficar firme, entendendo que tem um adversário que luta todos os dias para me derrubar, e eu preciso me manter posicionada para continuar firme. Eu não posso colocar dentro do meu coração: ninguém me derruba, ninguém me ataca, ninguém me toca, porque eu sou protegidinho de Deus. Satanás até quer me peneirar, mas ele não vai conseguir, porque Deus é comigo. Nós não podemos ter a empáfia de estufar o peito e dizer: Deus é comigo, e porque Deus é comigo, nada vai me acontecer. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Pedro, você está vacilando em um declínio espiritual. Pedro, você está fraco, mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer que eu estou rogando para que você se fortaleça, que eu estou rogando para que você tenha fé, que eu estou rogando para que você se levante, eu estou rogando para que você se reanime, eu estou rogando, Pedro, para quê? Porque eu te chamei para ser o meu apóstolo, para ser o meu profeta, para fazer uma revolução nessa nação. Eu estou rogando, Pedro, em teu favor. Por quê? Porque nessa manhã o meu Espírito vai se manifestar dentro de você, vai arrancar de você todo vacilo, toda inconstância, vai trazer um mover de transformação para a tua vida, vai te
colocar em pé, debaixo do meu poder e da minha autoridade, e vai te marcar para um tempo de conquista jamais vivido em toda a história da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Deus está aqui nessa manhã para mudar o nosso interior. Vai ser de dentro para fora. Deus está aqui nessa manhã para nos garantir que nessa peneira nós não vamos de forma alguma olhar para trás ou retroceder, porque nós vamos permanecer em Deus, e aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida nós viveremos em nome de Jesus. Deus está aqui nessa manhã para nos dizer que Ele quer curar o nosso interior, que Ele quer curar a nossa alma, que Ele quer revigorar o nosso espírito, que Ele quer nos reavivar e nos colocar de pé, não vacilantes, mas firmados no poder da palavra dEle. Eu quero te dizer uma coisa, já para terminar. Pedro caiu, porque a palavra de Deus nos fala que quando Jesus estava lá para ser preso, e toda aquela situação que vocês conhecem, o que Jesus disse para Pedro aconteceu. Pedro negou e o galo cantou. Só que, queridos, eu não sei você, mas eu queria que agora você viajasse comigo nessa palavra. Pensa assim: Jesus lá preso, pronto para seguir para a cruz, para tudo aquilo que Ele ia passar, e Pedro tendo falado: eu não conheço Jesus, eu não tenho uma aliança com Ele, eu não sei quem é, eu nunca vi. Você já parou para pensar a amargura de Pedro depois que ele fez aquela negação? Você já parou para pensar como que ficou o coração de Pedro? Porque ele andava com Jesus, ele conhecia Jesus, ele tinha visto, vivido milagres, operado milagres através do poder de Jesus na vida dele. Ele sabia quem Jesus era. E aí no momento que ele negou, o sentimento do "estou pronto" caiu por terra. E Jesus foi seguindo para a morte. Você parou para pensar o que Pedro sentiu? Mas eu tenho certeza absoluta que naquele momento ele falou assim: Senhor, é a última vez que eu te nego. Senhor, é a última vez que eu te rejeito. Senhor, é a última vez que eu deixo de dar ouvidos para a tua palavra. Senhor, é a última vez que eu resisto o meu chamado. Senhor, é a última vez, porque a partir de hoje, eu serei uma nova criatura. A partir de hoje eu serei uma nova pessoa. A partir de hoje, Senhor, Satanás nunca mais vai tocar na minha vida. A partir de hoje, Senhor, eu vou pregar a tua palavra. A partir de hoje eu vou adorar o teu santo nome. A partir de hoje eu vou ser cheio do teu Santo Espírito. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa que vai ser usada por ti para manifestação de sinais, prodígios e maravilha. A partir de hoje, Senhor, esse diabo que se levantou contra a minha vida vai ter que correr. Até hoje, Senhor, eu fui vacilante. Até hoje, Senhor, eu estava em declínio espiritual. Até hoje eu não tinha fé. Até hoje eu estava enfraquecido. Mas a partir de hoje, Senhor, é o seguinte: eu me levanto, eu me reanimo no Senhor, eu me fortaleço, eu pego de novo o meu cajado e eu vou caminhar para aquilo. Eu vou, Senhor.
porque nunca mais eu vou te negar. Nunca mais eu vou pisar na terra da minha promessa, em nome de Jesus. Esse era o sentimento de Pedro, depois que negou a Jesus. E é doido, porque ele se levantou como um grande apóstolo. E sinais, eu não sei como é que está o teu coração nessa manhã. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo desde o começo do culto. Mas Deus está trazendo um mover novo. Está de dentro para fora. Está de dentro para fora. Deus está mexendo tudo aqui, ó. Deus está dando uma sacudida na gente nessa manhã, no nosso interior. Está de dentro para fora. Deus enfiou a mão dele lá. Sabe quando ele falou para Moisés lá, põe a mão no peito, a mão ficou com lepra, depois ele falou, põe de novo, a mão saiu curada. É isso que Deus está fazendo. Ele está colocando a mão dele aqui, ó, no nosso peito, no nosso coração, e Ele está tirando de nosso coração, da nossa alma, a inconstância, o vacilo, os erros, a negação. Ele está tirando de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de viver o propósito dele para a nossa vida. Está de dentro para fora. Queridos, eu estou com meu coração queimando. Porque eu estou sentindo o Senhor transformando o meu interior nessa manhã. Oh, rebaixere carabarás. Oh, recanta labaxere carabarás. Oh, recanta labaxere carabarás. É por isso que tem oposição. É por isso que tem oposição. É por isso que Satanás quer colocar embaraço aqui. Às vezes a gente não entende, né? Por que está meio que amarrado o louvor, não está acontecendo? É porque o diabo já sabia o que Deus tinha para o final. Ele já sabia que no final Deus tinha glória. No final Deus tinha transformação. No final Deus tinha vitória. No final Deus tinha poder. No final Deus tinha renovo. No final Deus tinha milagre. E aí ele começa a se opor desde o princípio. Para quê? Vamos ver até onde eles vão. Vamos ver se eles vão continuar adorando. Vamos ver se eles vão continuar orando. Vamos ver se eles vão continuar de pé. Vamos ver, eu só quero ver. Eu vou resistindo. Eu vou resistindo. Eu vou resistindo. Eu quero ver se tem força naquele altar. Eu quero ver se tem força naquela intercessão. Eu quero ver se tem perseverança naqueles oficiais. Eu quero ver se eles estão ligados no trono. Eu quero ver. Eu só quero ver. Então eu vou resistir. Eu vou resistir. Eu vou resistir. Eu vou resistir. Mas o Deus que cura de dentro para fora, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus que derramou o sangue, já estava nessa casa antes da nossa chegada e já havia projetado que nessa manhã os dons seriam liberados, a glória seria manifesta e o milagre iria acontecer. Já estava nos planos de Deus. Já estava nos planos de Deus. E se já estava nos planos, meu filho, vai acontecer.